Nossa, o que é esse barulho? Então, hoje eu estava pensando de compartilhar com vocês sobre aprendendo a descansar. Porque já faz um bom tempo que eu tenho pensado nesse assunto, que a gente fala que a gente confia em Deus, mas a gente tem dificuldade de descansar, né? Assim, de, de realmente estar confiando em Deus, né? Então, eu coloquei aqui assim. Ai, ai. O que é descansar em Deus? Descansar em Deus é confiar em Deus e ter paz. Deixa eu tirar isso aqui. Descansar é estar seguro em Deus, largando a ansiedade. O descanso é uma bênção de Deus. Eu estava lendo uma meditação, né? E ele falava assim que ele tinha pedido para 2 pintores. É que eu ia tentar colocar essa figura, mas eu não deu tempo. Então, aí esse pintor, ele foi assim, ó, deixa eu ler. 2 pintores pintaram cada um quadro para ilustrar a sua ideia de paz. Então, primeiro escolheu com uma cena de um lago sereno entre montanhas distantes, tá? Então, imagine aí, tá? Um lago no meio das montanhas, um lago sereno no meio das montanhas. O outro passou para a tela uma cascata soberba com um frágil galho pendendo por sobre as suas espumas e numa forquilha de ramo, quase umedecido pela névoa, um ninho com uma avezinha. No primeiro quadro, estampa-se estagnação. No segundo, descanso. A vida de Cristo exteriormente foi uma das vidas mais açoitadas, tempestade e tumulto, tumulto e tempestade. As ondas lançando-se sobre aquela vida todo o tempo, até que o corpo vergastado foi deixado no túmulo, mas na sua vida interior reinava grande calma. A qualquer momento podia-se ir a ele e achar paz. E ainda quando os perseguidores o seguiam pela sua Jerusalém, ele voltou-se aos discípulos e ofereceu-lhes como último legado a sua paz. Descanso não é uma emoção que nos vem num culto na igreja, é o repouso de um coração profundamente assentado em Deus. Então, achei muito legal essa figura, porque a gente pensa mesmo de saber descansar numa calmaria, né? No sossego. A gente tem essa ideia de descanso, mas o verdadeiro descanso é aquele que, mesmo que se você está no meio da turbulência, você consegue descansar. Que nem Jesus, né? Naquela tempestade, ele conseguiu dormir enquanto os discípulos estavam morrendo de medo de morrer. Mas Jesus disse que assim, ele estava descansando no Pai, né? Então, aqui, todos nós precisamos descansar. Deus nos criou e no 7º dia ele descansou, né? Mas para mostrar para nós que a gente precisa desse tempo para a gente também se recuperar. Então, nosso corpo, ele descansa quando a gente dorme, mas a nossa alma descansa quando a gente confia em Deus, tá? Então, assim, essa passagem de Isaías 30:15 mostra quanto que a gente pode ser renovado quando a gente descansa em Deus, tá? Então, vou abrir ali. Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quiseste. Aí, assim, porque
se a gente confia em Deus, aqui o povo não quis, né? Não quis se refigurar no Senhor. Mas se a gente está nele, a gente pode realmente ser renovado. Isaías mesmo fala, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se cansam, correm e não se afadigam, né? Então, assim, se a gente está em Deus, a gente é refigurado, tá? Esse verdadeiro descanso é quando a gente conhece verdadeiramente a Deus, tá? Quem não, quem não tem esse encontro pessoal com Deus, com Jesus, não consegue experimentar esse verdadeiro descanso. Então a gente, assim, geralmente as pessoas confiam naquilo que ele tem, no seu poder, na sua força, no seu dinheiro, mas a nossa verdadeira força, nosso verdadeiro proteção, nossa verdadeira sustentação é Deus. Sem Deus a gente não tem essa segurança, tá? Então a gente pode conseguir descansar somente em Deus. Aí coloquei aqui, descansar não é ter preguiça, tá? Descansar é reconhecer que você não pode fazer, mas que você deixa na mão de quem pode cuidar daquilo lá que você não consegue cuidar. Então, esse é o verdadeiro descanso. Confiar que Deus, que é maior que tudo, vai estar cuidando de todas aquelas coisas que nos preocupam. Às vezes a gente diz que confia, mas a gente não consegue entregar, né, as coisas para Deus. Então, descansar em Deus é rejeitar a preocupação desnecessária. O que impede da gente descansar em Deus? Geralmente é por causa da nossa ansiedade. Então, se a gente largar essa ansiedade, a Bíblia fala assim para a gente não andar ansiosos de coisa alguma, porque Deus está cuidando. Se ele cuida dos pássaros, se ele novas flores que no outro dia já morre, muito mais a nós que Deus está cuidando. Então, se a gente, né, largar a ansiedade, a gente consegue descansar em Deus. E a segunda coisa que nos ajuda a descansar em Deus é sempre lembrar das promessas de Deus. Tá? Então, aqui eu coloquei por itens, mas aqui eu expliquei um pouquinho mais. Então, assim, a gente precisa se programar, fazer planos, ser organizado, né? Mas o que nos atrapalha é a ansiedade, né? Porque nós vivemos também numa época que a gente quer tudo muito imediato, então a gente quer se programar tudo antecipadamente, mas assim, você pode se programar, você pode tentar organizar, mas você tem que descansar, né? Então, deixar Deus cuidar. E se você se sentir ansioso, como tem muita gente, acho que a maioria, eu sou ansiosa, né? Então, a gente tem que pedir mesmo, colocar diante de Deus nossa ansiedade e preocupações e medos, angústias para Deus, tá? Que ele que conhece, então ele pode cuidar. Então, é um bom exercício para a gente poder largar a ansiedade é orar, né? E entregar para Deus todas essas coisas que estão nos angustiando, tá? Então, aqui eu coloquei assim um exercício. Imagine que a ansiedade é um fardo pesado, porque ele né? Que é um fardo desnecessário para a gente carregar e que a gente pode entregar para Deus. Reconhecer que a gente precisa da ajuda dele e reconhecer que nós somos pequenos e limitados.
E a segunda coisa que nos ajuda a descansar em Deus é sempre lembrar das promessas de Deus. Então, a Bíblia, ela tem muitas promessas. E o melhor jeito da gente poder estar aprendendo a descansar é lendo a Bíblia e conhecendo as promessas e relembrando sempre. Então, assim, mesmo que você já conhece, você já leu aquela passagem, é sempre bom a gente estar relembrando, porque cada vez que a gente lê a palavra, o Espírito Santo vem e ele fala de uma forma diferente. Então, é uma forma da gente poder ser renovado, é uma forma da gente lembrar e tirar a nossa atenção naquilo que está nos causando angústias e colocar nossa atenção na pessoa de Deus e naquilo que Ele tem prometido para nós, que Ele realmente é fiel e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido, tá? Então, a gente pode confiar em Deus. Aqui em Jeremias, versículo 29, capítulo 29, versículo 11, diz assim: E falou Ananias, desculpa. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tá? Então, apesar dos pensamentos de Deus ser maiores e melhores do que os nossos, Ele sabe aquilo que a gente necessita, Ele sabe aquilo que nós estamos precisando, e para aqueles que esperam nele, Ele vai dar o fim que a gente espera, né? Então, a gente pode descansar em Deus, tá? É bem curtinha, mas a prática eu acho que é o que é mais difícil, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu tinha baixado as imagens, né? Então Ixi, não vou conseguir compartilhar agora. Ai, ai, ai. Que a gente possa, então, tá entregando, né, todas as coisas que nos angustiam e descansar no Senhor, tá? Vamos fazer uma oração?